Então, acho que hoje a gente acaba a introdução da matéria, tá? Mas a vantagem é que eu coloco todo mundo a princípio no mesmo patamar, todo mundo sabe do que vai se tratar a matéria, todo mundo, mesmo os que mais conheciam, os que menos conheciam, sabem o que vai vir, tá? Então, na verdade, a gente está acabando a introdução e eu estava descrevendo os processos de fabricação para vocês. Na verdade, a gente deu, aula passada, uma olhada nas propriedades que nos eram de interesse, a gente já tem uma ideia do que eram as estruturas que influenciavam as propriedades, e no final de tudo isso aí o cara te diz que tu influencia propriedade e estrutura com o processo de fabricação, tá? Então vocês vão ter uma ideia da quantidade de processo de fabricação que a gente tem e por conseguinte da quantidade de estrutura e propriedades que vão vir acolherado junto com isso, tá? Em termos mais genéricos, pessoal, metais a gente fabrica de algumas maneiras, e metais é o que nos interessa, tá? Então a gente vai botar um pouco mais de tempo aqui. Eu sei que eu passei um tempo com vocês na aula passada, mas agora é a última conversa e a gente fecha isso aqui. Na verdade, se nós falarmos de aço, pessoal, existem dois processos básicos de fabricação. Isso eu preciso que vocês lembrem, tá? Existe o que nós chamamos de fundição, que a grosso modo é tu liquefazer o teu metal e largar numa forma, num molde, como vocês falaram, e esse cara solidifica e é usado. E nesse cara nós temos vários problemas, principalmente de controle de microestrutura. Por quê? Porque usualmente os moldes, tu não controla também a taxa de extração de calor desses caras, tá? Então isso é o que nós chamamos de fundição. A rigor vocês podem pensar assim, pô Paulo, mas todo mundo funde, porque todo mundo um dia é liquefeito. Sim, é verdade, todos são liquefeitos. Mas alguns tu funde e deixa no formato final, e outros tu funde e deixa em formatos maiores para depois transformar. A rigor, esses que tu deixa em formas maiores e depois transforma, são bem melhores. Por quê, pessoal? Vamos lá, vamos comigo então. Fala. Dentro do certo, mas é que as partículas dentro dele, elas se achatam e ficam mais uniformes. Hoje nós vamos ver que não necessariamente se achatam, a gente vai ver que tem duas opções, mas tu tá certo. A rigor, os processos onde eu fabrico uma matéria-prima e deformo, eles ficam mais uniformes. Essa é a grande moral do esquema, tá? Em engenharia, tudo que é uniforme é bom, não concentra tensão, portanto não quebra, tá? Então vamos vir para a fundição, que é aquele que eu liquefaço e largo no molde no formato final, tudo bem? Vantagem da fundição, pessoal, a princípio, se tu larga num molde e ele solidifica, tu pula várias etapas, porque tu pode usar esse teu material direto. O nosso grande problema, usualmente, é de acabamento. Por quê? O que tu acha? Por que geralmente o processo de fundição tem um problema de acabamento? Porque usualmente o nosso molde é ruim, tá? Usualmente. Portanto, se tu está solidificando num molde e vai usar, a característica de rugosidade do molde deve pesar em ti. Bom, o que mais? Por quê? Qual é o molde que usualmente a gente usa? Areia. Tá? A rigor, o molde é areia, barro e água. Mistura tudo isso aí e tu tem um molde. Isso pode parecer meio estranho para vocês. Uma aluna perguntou na outra aula: ô Paulo, mas é só areia mesmo? Não, uma areia grudada. Tá? E deve ter alguma coisa para segurar essa areia. Mas o acabamento é ruim, porque vai depender da granometria de quem? Da areia. Tá? Mais ainda, essa areia ela é sílica. E sílica é um cerâmico. Se é um cerâmico, a taxa de condução de calor é alta ou é baixa? Baixa. Portanto, o meu resfriamento é extremamente lento. O que eu posso pensar se o meu resfriamento é lento? Sempre. Eu sempre relaciono um resfriamento lento com um grão grande, tá? No nosso caso da peça fundida é ainda pior, porque além de grande, ele vai ser direcionado para onde? Vamos lá, pessoal, pro centro. Por que pro centro? Porque a última parte é solidificar. Então nós temos vários problemas nessa minha peça fundida, tudo bem? Bom, já na minha peça que nós chamamos de forjada não, já nas peças que nós chamamos de conformada, o buraco é um pouco mais embaixo. Na verdade, imagine que eu te largue um grão desse tamanho, pessoal, tudo bem? Se eu aquecer esse grão e deformar, o que vai acontecer? Na verdade, eu aqueço, mesmo que ele esteja grande, eu consigo alongá-lo bastante, tudo bem? Se eu alonguei, o que vai acontecer aqui dentro do meu grão? Vamos mudar o tipo de pergunta então. A princípio, o meu metal vem do líquido para o sólido e ele solida no sistema cristalino, tranquilo?
Então, se ele é metal, ele tem uma ordem. Então, a rigor, alguma hora tu tem um primeiro cristal, tudo bem? E esse primeiro cristal é um cubo, ele é perfeitinho, não tem nada de errado ali nele, tá? Até tem, mas muito pouca coisa, tudo bem? Como é que vocês acham que um metal deforma? Como é que vocês acham que eu posso puxar um metal e ele deformar e quebrar uma hora? Ninguém tem ideia? Na verdade, vamos pensar assim, ó. Se o cara está um quadradinho perfeito, para eu deformar ele, necessariamente eu devo vencer um plano sobre o outro plano. Vocês estão entendendo? Para que uma hora ele quebre, isso aqui tem que caminhar, esse arranjo perfeito. Porque se não caminhar, ele vai continuar perfeito e não vai quebrar nunca. Certo? Então, o que a gente chama de deformação em metais são planos de átomos escorregarem por planos de átomos. Tudo bem? Certamente assim eu quebro esse cristal, portanto eu te gero um dado defeito. Vocês estão me entendendo? Então tem um pepino ali dentro, eu apertei demais. Só que esse defeito ele pode estar nessa direção. Só que eu estou apertando tanto que na outra direção eu posso ter um defeito. Tudo bem? Quando eu estou puxando para lá para cima, quem deve caminhar? Então esse defeito deve andar, mas esse aqui também tem um componente vertical e outro horizontal. Portanto ele também deve andar um pouco para cá, vocês concordam comigo? Então uma hora esse defeito quer ir para cima e esse não quer ir. Tudo bem? Esse quer ir para o lado. Esses defeitos a princípio se anulam. Certo? E quando eles se anulam, eles começam a aumentar a resistência do teu material à deformação. Então essa é a moral. É isso que eu tenho quando eu aperto um material, deformando, a frio. Tudo bem? Então, se eu pensar que eu saio de um grão redondo e eu aperto, ele fica alongado. Cheio de quê no meio? Eu tirei um material redondo e eu apertei, deformei no estado plástico, certo? Se eu deformei, ele é longo. O que tem que ter muito no meio dele para ele ter deformado? Defeitos, não é isso? Acabei de falar, vamos lá. Então eu gero muitos defeitos. Esses defeitos a princípio se anulam, tudo bem? Mas tem muito defeito ali dentro. Bueno, então na verdade esse material ele tem uma certa energia interna, acumulada, concordam comigo? Porque eu gerei defeito e eu apertei, então tem uma energia ali dentro. Se eu der mais energia, o que vocês acham que deve acontecer? Depende da energia. Qual a energia que tu está falando? Se eu apertar mais, concordo contigo, ele vai quebrar. Mas se eu der um outro tipo de energia, do tipo calor, por exemplo. Vai voltar a forma que era antes. Perfeito. Na verdade eu vou ter tanto defeito aqui dentro, que se eu der uma energia e ele já tem, de repente esses defeitos que estão perdidos aqui caminham. Certo? Se movem, se anulam, ou sei lá o que. E eles podem te gerar o quê? Um novo contorno de grão. Não é bem o que tu falou, eu não vou voltar ao que eu era antes. Mas eu vou voltar a ser redondo como eu era antes. Tu tá me entendendo? E os defeitos que estavam no meio, eles passam a virar contorno de um novo grão. Tá me entendendo? Portanto, eu te crio um novo grão sem defeito menor, se eu der o calor para ti. Tudo bem? Bom, qual é o princípio de tu fabricar um material e apertar várias vezes? Tu aperta tanto e dá calor tantas vezes que todos esses grãos, seja lá como forem que estavam, acabam uma hora sendo o quê? Todos redondos, pequenininhos e iguais. E aí te gera a homogeneidade estrutural que tu sempre quer em um material metálico. Tu tem um material homogêneo. Estão me entendendo? E esse é o princípio da coisa. É por isso que a tua peça fundida, como se fala, assim, fundida, de que fiz, vazei e usei, não é boa. E por isso que a tua peça conformada, ou seja, fundida e trabalhada, deformada e usada, ela é boa. Estão me entendendo ou não, pessoal? Tá? Então, na verdade, quando eu começo a falar em fundição, vocês têm que entender hoje, porque eu não volto mais a falar disso, que existem duas diferenças. Existe a peça fundida, propriamente falada, que é tu quer fazer e vazar no molde, certo? O molde é quem te dá o formato final da tua peça, o formato externo da tua peça. Tá? Bueno. E esse cara, se tu usa, deve ser ruim. Por que deve ser ruim? Porque eu não controlo muita coisa, por causa do meu molde. Tudo bem? Por outro lado, a outra peça que eu trabalho mecanicamente, ela deve ser boa. Porque mesmo sendo ela fundida, porque alguma hora eu fundi, tu concorda, velho? Então, alguma hora eu fundi, ela tem um formato. Mas se eu mudar muito esse formato, eu arrumo todos os meus grãos. Tudo bem? Então vamos inverter a aula. Como é que os caras faziam antigamente? Eles produziam muito aço, e como eles não tinham grande
grande manha de engenharia, ou era mais antigo, não sei, eles largavam todo esse aço líquido, depois de pronto, é lógico, numa panela. Essa panela era muito grande, tudo bem? Uma hora qualquer ele solidificava, eles tiravam os refratários da panela, abriam a panela, vinham com um gancho e tiravam essa peça muito grande de metal. E levavam para onde agora? Usinagem? Esquece usinagem. Usinagem é o último dos últimos que tu faz. Levavam para onde? Derreter de novo, mas aí tu vai fundir de novo. Esquenta e bate. Esse tem que ser o teu princípio, tu tá entendendo? Então, na verdade o que eles faziam? Eles esquentavam ela de novo e levavam para rolos de pão estupidamente grandes, porque tinham que passar quantidades de material metálico estupidamente grandes também, certo? Isso era o que se fazia até a Segunda Guerra, 1950, 1940. Então, tudo isso passava nos rolos e tu gerava chapas. Ou, claro, várias vezes, é lógico, né, pessoal? Ou se os rolos tivessem um determinado formato, tu poderia gerar uma barra, ou sei lá o quê. Mas esse era o princípio do tal lingotamento convencional. Tu fazia um lingote muito grande e laminava ou mudava a forma por um lingote, certo? Como é que lá no começo eles faziam isso? Faziam tudo isso a frio. Pô, tu sair com um troço do tamanho da sala e apertar a frio é complicado, certo? O que eles faziam depois que eles davam uma apertada? Aquecia. Para quê? Para que todos esses defeitos que eu gerei te dessem um grão redondo. Tudo bem? Depois que eles aqueciam, passavam nos rolos a segunda vez, terceira e quarta. Tudo bem? Qual é a alternativa que tu enxerga isso? A alternativa é fazer a pressão a quente. Tá me entendendo? Dentro da tua pressão, tu já botar calor e ao mesmo tempo que tu deforma, tu dá calor e ele entra ali e já sai com os grãos redondos. Economiza algumas etapas. Tudo bem? Isso é o que eles chamam de trabalho a quente. Trabalho a frio seria o primeiro. Mas eu ainda estou no meu lingotamento convencional. Um lingote muito grande e rolos muito grandes. Passou o tempo e os caras botaram uma outra opção. Deixa eu chamar atenção para isso de novo. O lingotamento contínuo. Alguém tem coragem de tentar me dizer o que é o lingotamento contínuo? Tu, meu velho, que tem me ajudado bastante nas aulas. Tem ideia? Não. Ninguém? Então vamos de novo. Como alternativa a esse grande lingote, os caras pensaram que eles poderiam fazer, desculpem os termos, que eles chegavam na última panela e vazavam numa canoa, como se fosse uma canoa de índio. E embaixo dessa canoa de índio, eles botavam 3 furos, com o formato que lhes interessava, certo? Então eles largavam o cara ali, quando eles abriam os buracos nas 3 canoas de índio, começava a sair uma massa de metal líquido. Líquido porque estava líquido. Só que se eu jogasse água muito rápido ali, eu começava a solidificar ele por fora. Como ele estava pastoso ainda, o cara saía, eu botava roletes e dobrava, tá me entendendo? E depois eu cortava ele em pedaços. Isso aí me gerava o quê? Tarugos em formatos pequenos, não mais do tamanho de uma sala. Tranquilo? Esses tarugos em pedaços pequenos resfriavam, é o que nós chamamos de lingotamento contínuo, porque tu cortava um tarugo, botava para o lado, vinha vindo mais, cortava de novo, botava para o lado, e continuamente tu gerava toda aquela tua corrida de aço num tarugo só, num formato de tarugo que te interessava. Saindo dali, o tarugo resfriava, tu limpava e mandava para onde agora? De novo, para o mesmo lugar, só que agora não são rolos tão grandes. São rolos menores, porque tu já está com um formato menor. Tudo bem? Mas o princípio da coisa é o mesmo. Eu continuo gerando a tua massa de metal líquido e apertando. Esse monte de aperto que te dá uma boa granulometria e uma boa homogeneidade. Então essa é a diferença em o que eles chamam de rolled steel, que é aço trabalhado. Vocês vão ter que comprar isso aí e vão pagar mais caro por um rolled steel do que por um ascasta. O ascasta é como fundido. Tá? O como fundido, ele é ruim porque tu não tem controle. Por outro lado, se tu resolver pagar, os caras começam a chegar perto, controlando muito bem tua fundição. Mas tu começa a perder em aplicabilidade, porque tu poderia fazer isso mais fácil no outro método. Vocês estão entendendo? Só que o outro método tem uma desvantagem. É caro fazer várias laminações, apertar e não apertar. Então, dependendo, tu pode necessitar de um aço fundido e não de um aço trabalhado. Os dois existem, mas a grosso modo o aço fundido é ruim e o aço trabalhado é bom.
Mas certo? é só questão financeira ou o aço fundido ele tem algum ponto melhor do que o... Ele tem pontos piores. Ele Só nunca pior. vai bater um rolled steel. Tá. Nunca. Só questão financeira. É só a questão financeira. E por vezes tu consegue fazer ele em formatos muito interessantes, que seria muito difícil tu fazer o outro. Porque na verdade quem fabrica o teu aço vai te vender uma barra desse tamanho. Se tu quiser fazer um chaveiro ou uma engrenagem que vai ter que usinar é tu. E aí tu vai pra usinagem, tá me entendendo? E na usinagem, pô, tu gasta usinagem, perde ferramenta, gasta luz, gera cavaco e mais um monte de coisa. Então essa é a sequência que vocês têm que entenderem, tá pessoal? Existem os mesmos materiais fundidos e os mesmos materiais trabalhados. Dos fundidos, as técnicas usuais são as que eu mencionei com vocês na aula passada. Foi quando é que foi? Segunda? Tá meio distante isso aí. Vamos lá. Então, o mais normal é a fundição em molde de areia. A gente chegou a detalhar ela ou não? Beleza. Então, o que eu preciso para fabricar uma peça? Eu preciso de uma caixa. Por que eu preciso de uma caixa na lateral? Segurar ele. Não. Na verdade, a função da caixa é segurar o peso do metal líquido. Se não tivesse a caixa, eu até poderia... Pensa comigo, eu faço a caixa, soco, babá, meu molde está ali, tiro a caixa e largo o metal líquido, é muito peso. A areia ceder e tu não ter mais o teu formato, vocês estão me entendendo? Então, geralmente eu tenho uma caixa que não é de madeira, na verdade, ela deve ser de metal para segurar esse peso de metal líquido. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma caixa onde eu largo areia, beleza? Essa areia ela é socada e depois tu larga meio modelo ali em cima, tudo bem? Por que meio? Porque se tu largar ele inteiro e socar a areia em cima, qual vai ser o teu problema? Tirar o modelo, tu não vai conseguir, certo? A menos que o teu modelo seja de isopor, mas aí já são técnicas especiais de fundição, tudo bem? Alguns modelos de isopor eles vão derretendo quando o aço líquido entra, mas enfim. Meio modelo, tira. Bom, o que mais? O que mais eu devo fazer nessa caixa de baixo? Eu não estou dando aula de fundição, pessoal. Tem outros professores mais qualificados que eu para dar isso, mas é bom que vocês entendam de agora. O que mais eu devo fazer na caixa de baixo? Além de colocar o modelo socado. O furo para entrada. Então eu tenho que ter um canal para o metal líquido entrar, certo? Então como eu estou... Leila, né? Como eu estou nessa superfície, usualmente eu faço um canal para cá. Tudo bem? Por quê? Porque eu também quero que o meu... E aí vem a engenharia. Eu também quero que o meu escoamento não seja turbulento. Vocês estão entendendo? Eu quero que eu preencha o meu molde devagarinho. Se eu preencher turbulento, o perigo é eu arrancar pedaços de areia e um monte de coisa. Então eu faço ele entrar por aqui, na caixa de baixo. Tudo bem? O que mais? Eu ainda projeto outras coisas na caixa de baixo que a gente vai ver na próxima transparência, que chama de alimentadores. A gente vai ver para quê? Bom, depois lá na caixa de cima eu boto meio modelo de novo e faço um furo para entrar o meu metal líquido, certo? Faço a cabeça do funil lá para derramar, grudo as duas e largo o meu metal líquido ali, tranquilo? Bom, esse meu metal líquido vai entrar e vai preencher. Problemas do aço para isso. O aço não tem uma boa fundibilidade. Ele não é tão... Como é que se chama? O cara que escoa facilmente? Mas tem algo... A viscosidade dele é alta ou é baixa? É alto. É alta? Então... Não, é baixo. É baixa, é baixa. A viscosidade do aço é baixa. Por outro lado, a viscosidade do ferro fundido, porque o silício está lá, é mais alta. Então os caras preferem fundir ferro fundido do que fundir aço. Mas tudo bem. Se tu não fizer uma parede muito fina, tu larga o aço ali e está pronto. Certo? Bueno. Eu ia falar? Tá, então. Só preciso falar uma coisa para vocês. Sabe o que é macho? Sabe, macho é assim, ó. Imagina que tu quer fazer um tubo ali. Então esse é o nome que se dá. Se tu quer fazer um tubo ali, tu larga meio modelo. E como é que é teu meio modelo? Um cilindro, certo? Desculpa, meio cilindro. Então tu larga ele ali e soca a tua areia. Quando tu tira o modelo, o que tu faz se tu quer fazer um tubo? Bota um macho. Macho é um processo de fabricação diferente, em que a areia é até mais resistente, que por vezes não é de areia, pode até ser de cerâmico, e tu faz um rolo de pão do outro lado. Esse rolo de pão vai ser quem? O buraco do teu tubo, o diâmetro interno do teu tubo. Então, no teu modelo agora tu projeta uma espera para macho. Então tu faz meio cilindro e duas pontinhas. Quando tu tira o modelo, tu tem o meio cilindro e dois buraquinhos. Nesses dois buraquinhos tu vem e coloca o teu macho.
Entendeu? Coloca um rolo de pão ali, sei lá o que. Daí bota o outro de cima, largou, e onde é que o metal líquido vai ficar? Em volta desse macho, beleza? Beleza. Tirei a caixa, quebrei tudo isso aí. Por quê? Porque agitando ele quebra, certo? Depois de quebrar, o que vocês acham que eu devo fazer? Como? Macho quebra também, eu consigo fazer um macho quebrar. Por vezes até por compressão ele quebra. Mas tudo bem, vou tirar o macho, quebrar. Quebrei esse, quebrei o macho, o que eu faço agora? Limpar, é que eu acho que eu faço uma coisa antes de limpar. Antes de limpar eu devo cortar o canal do alimentador, que está junto, concorda? Desculpa, o canal de vazamento que está junto. E o que eu chamo de alimentador, que a gente vai bater um papo agora o que é. Bom, depois que eu cortei isso, geralmente por usinagem, por alguma coisa assim, o que eu faço com a minha peça fundida em areia? Agora eu tenho que limpar ela, porque ela está cheia de areia. Como é que eu limpo? Alguém tem ideia? Hã? Trabalho. Porque a moral de tu fundir uma peça é tu fazer reentrâncias que seriam difíceis de fazer por usinagem. Então, por vezes, tu tem um monte de formato estranho. Pô, botar um cara a lixar ali é meio confuso. Alguém tem alguma ideia? Hã? Caro. Jato. De ar não. Então, o que eu quero, o meu papel aqui, repito, é atiçar a curiosidade de vocês para a engenharia. Antigamente jato de areia também, só que aí areia em pressão, batia, quebrava a areia mole e ela caía toda, tá? Então pode ser um tambor rotatório com areia ou um jato de areia. Jato de areia agora está proibido, por quê? Oi? Deixamos as pessoas? Porque as pessoas Ingerindo. Não é. Na verdade tu quebrava areia. Tu quebrando areia tu gera partículas de vidro muito pequenas, certo? Então gerava os feldspatos que as pessoas... Então está proibido. E eles fazem o que agora? Jato de quê? Granalha, que são o quê? Bolinhas de aço. Certo? A tua limpeza é melhor e mais ainda. Qual a tua vantagem? Não, tudo bem, mas em termos de peça? Melhora o teu acabamento superficial, que já era meio ruinzinho. Certo? E ainda endurece a peça superficialmente. Por que endurece? Eu estou deformando. Micro deformações, mas eu estou dando cacetadinhas na minha peça e ela está ficando mais dura, tá? Bom, essa seria a tua sequência geral do teu processo de fundição. O cara está pronto, mas não tem uma granulometria boa, tudo bem? Por que não tem uma granulometria boa? O processo de fundição deixa... Também pelo fato do resfriamento. Porque ele resfria devagar e aí? Deixa os grãos separados. Separados? Não, isso a gente tem que perder, pessoal, tá? Deixa o grão grande. Tu não pode pensar que tu tem buraco lá no meio. Entre grãos tu não pode pensar que tu tem buraco. Porque um grão só para de crescer quando bate no outro. Então, entre os grãos tu não deve ter buraco nenhum. Hã? Grão grande. Deixa grandes e alongados. Isso sim, a gente vai ver agora por quê, tá? Bom, então isso seria uma técnica de fundição em areia. É útil? É pesada? Bom, mas é barato. Pode melhorar? Pode. Como eu melhoro a peça fundida? De uma maneira rápida e clara, se fosse um concurso público. Como eu posso melhorar a qualidade de uma peça fundida? Mudando o molde. Certo? Então, no processo de fundição, é isso que eu quero te dizer. Como eu posso melhorar a qualidade de uma peça fundida pelo processo de fundição? Se eu aumentar a taxa de extração de calor do molde, certo? Então, se ele deixar de ser areia e eu colocar algum outro molde. Qual é o melhor tipo de molde? Melhor é relativo. O melhor é relativo ao que tu quer, digamos assim. Mas o teu melhor molde é o que resfria mais rápido, o que pode te gerar problemas em termos de bolha. Então o negócio é perigoso, cara. O que eu posso te dizer é que a melhor peça é a conformada. Isso eu posso. O teu melhor tipo de molde vai depender do tipo de metal que tu está largando lá dentro. Para alumínio, que a solubilidade pelo oxigênio não é tão grande, é boa fazer um molde de metal, largo e empurro. Mas só que nesse molde de metal eu ainda tenho um buraquinho pro ar aí, velho. Os caras até isso se preocupam para que não fique bolhas de ar dentro do alumínio. Então tem um monte de manha. Mas a princípio, o que eu ganharia mudando o molde? Aumenta a velocidade de extração de calor. Aumentando ela, quem melhora? O grão. A minha granulometria. Esse é o princípio geral da coisa. O que nós temos mais de molde? Molde metálico. O que seria um molde metálico? De que ele seria?
fusão mais alta do que eu vou botar. Usualmente de aço. Um aço com vários elementos de liga, quais? Tungstênio, cobalto, que são coisas com alto ponto de fusão. Mas mesmo sendo um aço com tungstênio e cobalto, se eu meter aço lá dentro, o que vai acontecer? Alguma hora vai soldar. Então, se tu pensar em molde metálico, tu não usa o molde de aço. Tudo bem? O que é um molde metálico? Alguém me define como é que ele é? Como é que eu fiz ele? Fundido também? Possível. Ele vai ficar tão ruim quanto, tu tá me entendendo? Só um pouquinho. E como é que tu acha que eu conseguiria fazer uma precisão tão boa no meu molde metálico fundido, se usualmente o acabamento do fundido não é tão bom? Tá me entendendo? Então, esse necessariamente como eu fabrico? Por usinagem. Esse eu vou ter que fabricar um bloco e eu vou ter que pagar. E eu pago caro pro cara fazer a minha matriz. Meu irmão trabalha com isso, cara. Pô, o pobre do mano grama cada vez que ele tem que fazer um molde novo para injetar plástico. Agora imagina para injetar aço, que o desgaste é maior, ou para injetar sei lá o que. Tá? Mas, bueno, então como é que é a por usinagem? Tu entende como é que seria essa usinagem? Não, tudo bem, mas que tipo de usinagem? Para vocês terem uma ideia, é que eu nem sabia isso aqui ainda. Mas para vocês terem uma ideia, o mais aconselhável é tu baixar um eletrodo que larga micro-raios na tua peça. Por incrível que pareça. É o que eles chamam de eletroerosão. Tu baixa um cobre, imagina que tu tem um bloco estupidamente duro de aço para fazer uma matriz. Tudo bem? Tá aqui. Aí tu faz um dia, agora por usinagem, uma peça de cobre que seja o negativo do buraco que tu quer ter. Tudo bem? E esse negativo de cobre desce. Quando desce, tu liga peraí que eu me perdi. Tu liga baixa corrente e alta voltagem. Tudo bem? Quando ele chega perto do metal, ele larga raios, choques elétricos. Que nem aquelas arminhas de policial americano, aqueles negocinhos lá, tá? Que nem raio que cai na terra. E com isso aí tu começa a erodir o que está lá embaixo e tu fabrica uma matriz. Cara pra caramba, tá? É o jeito verdadeiramente bom de tu fazer uma matriz dura. Porque nem CNC tu consegue por vezes, tá? CNC depois a gente fala que... Não, um outro professor vai falar o que é, na verdade. Mas CNC é uma máquina de usinagem com um comando computadorizado. Basicamente é isso. Bueno, fiz a minha matriz, tudo bem? Agora eu injeto meu material lá dentro e se ele for um não ferroso, beleza, ele não gruda, eu tenho uma baita de uma precisão, uma baita de uma repetição, abro a minha matriz e a minha peça sai pronta, tudo bem? Isso é o que a gente chama fundição em molde metálico por gravidade. Existe o que eles chamam de fundição em molde metálico por pressão. Seria o quê? Injetar esse metal líquido lá. Injetar o alumínio dentro da matriz de aço. Tudo bem? Bom, por que o aço tem uma maior taxa de extração de calor? Porque ele tem e porque de repente eu posso botar água ali por dentro. Posso fazer um monte de coisa. Certo? Como ele é mais pesado, posso diminuir a espessura, meter um ventilador, sei lá o que. Então eu consigo melhorar um pouco a minha peça metálica. Mas não faço aço. Para fazer aço, especificamente um aço bom em fundição, o que eu teria que ter? Um molde cerâmico para extrair, para ser fino, vocês estão entendendo? Meter muito ar por fora e um cerâmico diferente. Um cerâmico bem especial com uma resistência para aguentar uma peça grande. Se faz isso, se faz, mas também são processos especiais de fundição, vocês estão entendendo? Que tu paga muito mais caro do que de repente usinar. Só que às vezes tu não consegue usinar no formato que tu quer. Usinar uma turbina de avião não deve ser fácil. Tá? Então turbina de avião, por incrível que pareça, eles fazem fundido. Claro que fazem. Mas o molde é um cerâmico extremamente bem trabalhado. Tá? Em nível geral, se eu não tiver um molde metálico, que outro tipo de molde eu posso ter? Cerâmico. Exemplo típico, cera perdida. Cara, e eles injetam com pressão nesse molde da turbina? Não tem muito como injetar com pressão, senão tu briga quebrar. Usualmente é por gravidade, porque é muita massa de metal líquido. Pensa na turbina do avião. Como é que eu vou botar ela com pressão ali dentro? Eu vou estourar todo mundo. Tá? São processos, para ter uma ideia, até patenteado. Existem dois processos, eu acho que é Shawn e Unicast, que os neguinhos patentearam e quem for fazer, paga e paga um bom troco. Bueno, então, a princípio, se eu tiver um molde cerâmico, eu consigo, vocês concordam comigo? Tá? Então, o que se tem para peças pequenas, metálicas, para fabricação? Eu falei para vocês de cera perdida ou não deu tempo? Então tá, aquele cera perdida, tipicamente, eu fabrico uma matriz para injetar cera, desse jeito que eu falei para vocês,
Tem um baita no acabamento superficial, larguei lá dentro e sai a minha pecinha, que eu colo num cacho e tenho várias pecinhas. Tudo bem? Mergulho numa pasta de argamassa, mergulho na areia para dar consistência, na pasta de novo, na areia e saio com uma casca de argamassa. Seco isso aí num forno, tiro a cera de dentro e largo o metal líquido lá. Quebro uma hora qualquer essa pasta, usino para tirar os canais de meio e tenho várias peças prontas iguais. Isso é uma grande vantagem. Certo? Beleza. O que vocês acham que naquela fundição por areia eu não consigo fazer peça igual? O molde não, mas se tu fizer o teu modelo, por exemplo, de aço, e tu simplesmente chegar com areia, baixar o modelo de aço, subir, vir de novo com areia, fazer o outro modelo, subir, tu consegue até em fundição com areia ter uma fundição repetitiva e boa. Vocês estão entendendo? Então a engenharia ela tem várias soluções para tudo isso aí. Nesse cera perdida, minhas peças são iguais por causa de quem? Da matriz metálica que gerou a cera. Tudo bem? Então é um processo típico de fabricação de metal menor, porque a casca não aguenta tanto. Certo? Fabrico engrenagem de relógio, esse tipo de coisa. Tá? O que mais ele mostra então? O lingotamento contínuo, eu já falei pra vocês o que é, né, pessoal? É aquele que tu larga tarugos continuamente. E o lingotamento convencional a gente já sabe o que é. Aí ele fala nos processos de conformação. Tudo bem? O que é conceitualmente um processo de conformação? Não, conceito. Eu te pedi, escreva na prova. Qual o conceito de conformação? Moldar o metal. Moldar? Chapa de metal. Moldar o metal a frio. É aquecer e comprimir. Mudança de forma sem diminuição de volume. Isso é conformação. Pode ser a quente, pode ser a frio, pode ser comprimido, pode ser puxado, pode ser dobrado. Moldar eu não entendo. Cuida com esse termo. Moldar, pra mim, é botar no molde. Não sei muito bem o que seria isso, tá? Então, conformação seria mudar a forma sem retirada de cavaco, com conservação de volume. Eu não posso te pedir para dar uma seguradinha no WhatsApp aí, galera? Só para a aula fluir melhor. Tá? Então, nesses processos de conformação, se eu fizer várias vezes, eu consigo dar... De novo. Eu consigo dar um formato à tua peça legal em termos de granulometria. Tá? O primeiro deles é o forjamento. O forjamento, na verdade, a gente parte de um princípio que tu sai de uma barra e tu deforma muito o teu material gerando várias reentrâncias. O exemplo típico é o virabrequim, que sai de uma barra redonda e tu gera o teu virabrequim. Na verdade, tu faz diversas pré-formas da tua matriz, tudo bem? Sai uma barra redonda, gera uma pré-forma, outra, até chegar no teu virabrequim pronto. A quantidade de deformação é muito grande, portanto todos os teus grãos estão iguais. Ele pode ser feito a frio, mas se tu faz a frio, tu tem que aquecer depois. E se tu faz a quente, tu pode continuar a deformação meio que instantânea. Numa matriz, noutra. Forjamento tem várias classes. Pode ser em matriz fechada ou em matriz aberta. Sei lá, pode ser um martelo a quente, tudo isso é forjar. Tá bom? Bom, isso aí a gente já conversou na passada, né? Extrusão, pessoal, só para recapitular. O que é então extrusar um material? Pressionar ele para... Né? Pressionar ele numa matriz, um furo, tá? Só que não é dado para materiais ferrosos porque o aço resiste muito. Então tu começa a apertar, o teu aço quando começa a deformar, começa a endurecer e tu vai estourar a tua matriz ou algo assim. Precisaria de muita força para apertar e empurrar ele ali, certo? Então, extrusão, eu traço paralelo com chuvos, é como fazer um chuvo, mas é muito mais para não ferrosos, tudo bem? Alumínio, cobre, sei lá, podendo gerar tubos ou formatos intrincados. Não são tão caras não. Máquinas geralmente são caras, em geral. Extrusão para quê, tu disse? Para cerâmica? Polímeros, elas não são tão caras. Máquinas para trabalhar metal são muito mais caras. É como uma máquina, cara. Realmente uma máquina é cara. Essa extrusora de polímero, eu falo agora, quem tem uma extrusora de polímero? Não é tão cara assim. Para ter uma ideia, é só uma matriz. Para começar a fazer uma peça fundida, está 300, 400 mil. Então a máquina não deve ser muito mais que 1 milhão. As coisas são pesadas. Onde é que eu ando? Então, extrusão seria empurrar o teu material, dado para não ferroso, poderia fazer um tubo. Depois vem estampagem profunda. O que é uma estampagem profunda? Para fazer isso aí que tu está tomando, ele deve ter sido estampado profundamente. Saiu uma chapa que tinha um diâmetro primitivo disso aí, tu fez uma fêmea, que era o buraco disso aí, e desceu com um punção macho.
Então a tua chapa É que nem latinha é que nem latinha de cerveja, é isso aí, tá? Então isso seria uma estampagem profunda. Fazer uma calota de um carro também é uma estampagem. Não tão profunda, tudo bem? Porque a calota do carro é mais rasa, mas é uma estampagem também. Tá, gurizada? Trefilação, que ele não diz ali. Esse é um pouco mais importante. A trefilação só pode ser feita a frio, por quê? O que é trefilar? Vamos lá, pessoal. Quem me diz o que acha que é trefilar? Inserir numa matriz e puxar. Trefilar é tu passar por uma matriz, como a da extrusão, mas puxar. Estão me entendendo? Qual a vantagem? Por que ele só pode ser feito a freio? Mas eu não tenho medo de chutar, é aqui que se chuta, tio. É que não tem como tu puxar, não tiver fio, preso o material, tá vindo? Se estiver quente, estica. Tá me entendendo? Se eu faço ele a quente, quem me garante que eu vou fazer todo ele passar pela matriz? Então, de repente, ele não passa, eu estou puxando a quente, baixou a resistência dele, eu começo a esticar aqui na frente. E começa a sair um trocinho fininho e meu material lá, vocês estão entendendo? Então, por que eu consigo puxar ele? Porque quando ele passa pela matriz a frio, o que acontece com ele? Vai? Vai pro elástico. No frio, No frio. continua no plástico. Ele vai pro plástico. Vai. Então aumenta a dureza e aumenta o quê? A resistência mecânica. Então eu consigo puxar, porque o material que ainda não passou está mole, o que já passou está duro, certo? Então quando eu puxo aqui, eu estou puxando no elástico, e esse daqui está vindo por plástico e sendo deformado. Tudo bem? É isso aí, é isso aí, tá? Na verdade, esse daí é o melhor dos meus materiais. Tubos em engenharia é algo comum, que precisa ter tubos com pressão interna e tudo mais. Como é que se fabrica tubo usualmente? Ah, mas eu vou tentar junto comigo. Hã? Fundição. Beleza, é ruim. Por quê? Porque fundição é ruim. Tá? Como é que eu faria? Sei lá. Boto um molde redondo, metálico agora, e boto para girar. E existem máquinas para isso. É o que eles chamam de fundição centrífuga. Engasta lá na ponta, larga teu material aqui, né? Quente, líquido, e tu começa a girar aos poucos e vai inclinando. Aí tu gera um tubo. Ele fica na vertical? Não. Deve ficar assim. Então uma hora qualquer tu precisa dar uma usinada para deixar o teu tubo reto. Mas poderia gerar um tubo assim, ruim, a princípio. Ou fabricar uma chapa. Da chapa, como é que eu gero um tubo? Solda. Dobro e soldo. Ruim por quê? Solda. Tem soldo. Tem que falar. Ou fabricar o que eles chamam de tubo sem costura, os caros, que eles chamam de tubo mecânico, que são os obtidos via trefilação, certo? Vamos pensar uma massinha de moldar. Vamos pensar uma gominha dessas. Eu tenho ela aqui na minha mão. Se eu empurrar o meu dedo, o que vai gerar? Um tubo. Concorda? Então agora pense a mesma coisa com aço. Eu estou puxando o aço. Se eu tenho uma coisa no meio do caminho, o que vai gerar? Um tubo também. Claro que muito mais bem projetado, mas eu vou gerar um tubo de aço deformado a frio. Uma baita de uma resistência mecânica. Baita de um acabamento superficial. Certo? Caro. Mas a princípio essas trefilas podem gerar tubos razoavelmente grandes metálicos a frio. Eles dão uma usinada primeiro, para passar pelo buraco, e depois vem com garras por fora, puxando. Certo? Esse é o princípio da coisa. Então isso é o meu processo de trefilação para material metálico. Ele também fala ali em laminação. O que é a laminação, pessoal? Passar pelo rolo. Passar por rolo. Portanto, laminação gera uma lâmina ou não? Gera o que tu quiser, dependendo do formato que tu bota no meio dos rolos. Vocês estão entendendo? Eu posso fazer um formato quadrado no meio dos rolos. Os rolos girando e no meio tem portanto, um material que vai passar ali dentro, vai sair o quê? Uma barra quadrada. Era o que eles faziam nesse lingotamento convencional que eu falei para vocês. Estão me entendendo? Rolos estupidamente grandes, um dia fabricados por fundição, com um formato que te interessa. Daí tu vai ficar perto do que tu quer. Fabrico também o que? Vigen-i, se eu quiser, dependendo do formato, do perfil que eu boto entre os rolos. Fabrico chapa, fabrico um monte de coisa, tá? Mas a laminação, ela é prática de fazer. Porque tu tem rolo, de acordo com a distância dos rolos, tu
tu deixa tudo sempre na mesma espessura, no mesmo tamanho, certo? Bom, então laminação seria isso. Só abrindo um parênteses. O que eu tenho nessas grandes fabricantes de aço? Fundição contínua, saem tarugos e diretamente os tarugos são limpos e vão para a cadeia de laminação. Então uma Gerdau da vida, aqui encharqueados ou ali em Sapucaia, é bem maior que esse pavimento e deve de ter no mínimo 3 andares. Um andar de engenharia, um andar de fundição e um subandar de cadeias de laminação ou coisas assim. Ou muito maiores também, tá? Mas ele tem que sair de um e ir para outro. Aí tá chegando a tua barra para tu fazer o que quiser via usinagem, tá? Bom, e esses são os meus processos de conformação. Então a gente tem uma ideia de como funde metal, de como conforma. Esses processos de junção, o que vocês entendem que são? Unir um material ao outro. Por que é unir um material ao outro? Ah, isso aí é um processo específico. Mas em geral, por que tu te usa de união de materiais? Não dá pra fazer tudo no tamanho. Por que não dá para fazer tudo de uma vez só? Então eu te remento direto ao navio. Tu não consegue fundir um navio. Tá? Então a rigor o que tu constrói? Chapas e une as chapas, certo? Então essa é a moral do processo de soldagem. De soldagem não, de união. Unir duas peças que foram feitas em separadas. Como é que a gente usualmente une peças feitas em separado? Solda. O que vocês entendem com soldagem? Esquentar e injetar outro material. Esquentar o material e Esquentar o material para mim. Se eu botar um cisqueiro agora ali, eu vou... Não, tu precisa botar um material de solda, né? Não, nem Não, que fazer. chegando lá então, peraí. Esquentar o material e que mais? Até eles terem que fazer, aí tu coloca a chave. Agora melhorou. Até ele quer fazer e largando entre 2 outros materiais, é isso? Isso, é. Não é isso. Mas já te digo por que não é isso. quer fazer também e depois na hora que esfriar vai virar uma coisa assim. Mas já te digo por que não é isso. Mas isso é um deles, um dos processos de união. Atrito também. Na verdade é assim, pessoal. O conceito de soldagem é unir 2 materiais feitos separados. Tudo bem? Solda geralmente é ruim, mas nem sempre. Tem o que nós chamamos de solda por pressão, ou friction welding, que é a solda por atrito, por fricção. Se tu pensar num eixo de um carro, se tu fizer metade e a outra metade soldar, ele vai quebrar, porque a solda usual é ruim. Tem o que nós chamamos de solda sem adição de material, que é, por exemplo, tu prender metade do eixo aqui e botar a outra metade para girar. Se encostar as duas, elas geram calor, certo? Uma hora elas estão tão quentes que tu para e dá um esforço axial. E elas devem soldar. Solda sem adição de um terceiro material. Tudo bem? É o que eles chamam de friction welding. Tá, mas desculpa, não dá pra fazer no navio. Hã? Não dá pra fazer isso no navio. Não. Tudo bem? Naquele processo específico do eixo, tu poderia. Tu não vai andar no eixo de um carro soldado, mas tu anda num navio chapeado com solda. Porque no navio, na verdade, tu não precisa de grandes esforços. É o peso de tudo que tem ali, da água de baixo, que tem em cima, sei lá. Tem um monte de engenheiro naval aqui. Bom, então, soldei o cara. Essa solda é boa ou é ruim? Por quê? Então, a gente parte do princípio. Ele disse que é porque não tem um material diferente, sim. Então, não, tudo bem, mas a gente parte do princípio que se os materiais que tu unirem forem iguais, é o ideal, então. Estamos chegando a essa conclusão, certo? Aí vem o que a gente chama de solda por fusão, que é quando eu liquefaço um cara e largo ali no meio. Idealmente falando, essa chapa, ou esse material deveria ser igual a esse e igual a quem? Ao de adição, porque arame, pode ser várias coisas. Mas ao metal de adição, nem sempre é. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então agora vem o que o Brasil usa muito, processo de soldagem por fusão. Né? O que tu faz no processo de soldagem por fusão? Tu aquece um material metálico, liquefaz e larga ali. Quando ele solidifica, a tua peça está pronta. Tem isso aí? Sujeira? Vamos devagar. Tudo depende. Tudo depende do processo de solda que tu usar. Não estou aqui para dar aula de solda, temos profissionais excelentes. De novo, preciso que vocês saibam desde o início. Tudo depende do processo de soldagem que tu vai usar. Alguns melhores, outros piores, mais caros, menos caros. Mas a grande moral de uma solda é que ela é sempre ruim. Por
que que ela é sempre ruim? Independente do processo que tu use. Era atenção. O que que acontece com a microestrutura? Você muda porque... É isso aí. Tu muda porque tu esquenta. Portanto, tem o que nós chamamos de ZAC. O que que é uma ZAC? Zona afetada pelo calor, ou ZTA, zona termicamente afetada, ou Heat Affected Zone, ou HAZ, bem? Na verdade, o que é isso? Se tu está largando um metal líquido e ele for ácido, ele está a quanto? 1600, o mínimo dos mínimos. E a tua chapa do lado está quanto? 23. Pô, é uma diferença, né? Então, necessariamente os 1600 devem afetar os teus 23. Portanto, eu vou ter uma estrutura do metal líquido que é como? Bruta de fusão. É a mesma porcaria do fundido. Estão me entendendo? Está vindo do líquido sólido. Do lado eu tenho um sólido que foi afetado pelo calor. Que pode acontecer um monte de coisa. E do lado desse sólido, o que eu tenho? Hã? Líquido de novo? Não, vamos de novo. Eu tenho duas chapas. Temperatura ambiente. Liquefiz e larguei a 1600. Então esse que eu larguei tem uma estrutura bruta de fusão, muito ruim. Certo? Do lado desse que eu larguei eu tenho uma zona afetada pelo calor. Modificada por esse calor, concordam? E do lado dessa zona afetada o que eu tenho? O meu material normal. Certo? Pô, então eu tenho um monte de estrutura ruim. Então o que todo mundo fala é que uma solda não quebra na solda. Aonde que uma solda quebra? Ah, mas tem tratamento para peça. Calma. Aí é outra cadeira. Uma solda não quebra na solda, quebra do lado da solda. Ou seja, na interface zona afetada com calor com a tua peça original. Porque ali o pico de propriedades é muito grande. É o que eu tenho falado para vocês. A homogeneidade é ruim, entendeu? E a engenharia quebra quando tem algo diferente. É essa a moral. Hã? Homogeneidade é boa. Homogeneidade é boa, lá não é. Falou a homogeneidade é boa. Ah, tá. Não, na peça soldada. Tá? Então, quebra ali. Claro que, Maurício, né? Maurício falou que eu tenho tratamentos para matar isso aí. Tem, claro que tem. Na verdade, eu poderia aquecer a chapa antes de soldar. Vocês estão entendendo? Poderia aquecer depois, tentar regularizar tudo, mas começa a implicar em custo no teu processo de soldagem. Tá? Bom, então, é verdade isso de que a solda não quebra na solda? Nem sempre. Por que nem sempre? Tem pouco de fragilidade na solda. Porque se a solda é mal feita, onde é que ela vai quebrar? Na solda. O que é uma solda mal feita? Uma solda que te deixa um buraco, uma sujeira, ou não sei lá o que. Não pode acontecer isso aí. Isso sim é função do teu processo. Vocês estão entendendo? O que são os processos de soldagem? O que eu... O que eu devo evitar quando eu liquefaço o material? Pensar grosso modo, assim, eu estou liquefazendo e largando ali. Quem que não pode estar por aí? Sujeira. Eu te diria que tem mais alguém mais importante que não pode estar. O oxigênio. Porque o ferro é ávido pelo oxigênio. Concorda comigo? Então o que eu deveria fazer nesse meu processo de soldagem? Tirar o oxigênio. Como? De vários meios. Vamos para o meio mais simples. Vamos para o meio mais simples. Quem é que já ouviu falar no eletrodo revestido? A galera. Então me diz o que é um eletrodo revestido? É uma vareta de metal? E ela tem um pó. O quê? Tem uma camada exterior que é um pó quando ela aquece. É um cerâmico. Beleza. Então, na verdade, eu pego essa vareta e ligo numa máquina. Meto corrente ali dentro, certo? E o que acontece quando eu chego perto da minha peça? Fecha a DDP e começa a derreter. Cai o metal líquido. E o que o metal líquido faz quando liquefaz? Queima o revestimento. Essa casca de cerâmica é queimada. Quando queima, gera o quê? Primeiro gera gás. Esse gás tira o oxigênio. Tudo bem? Mas quando o gás sai, ele te gera uma parte vítrea dessa queima. Claro que como ele é mais leve, ele vai para cima do teu metal líquido. Tudo bem? Que também ajuda a proteger contra o oxigênio. Tá me entendendo, velho? Portanto, eu isolo meu metal líquido do oxigênio. Portanto, ele não oxida. Que é o que eu não quero. Eu não posso ter um óxido na minha solda. Vocês estão entendendo? Mas, por outro lado, esse pedaço de vidro aí pode ficar preso lá dentro. Pode ter pepino. Vocês estão entendendo? E, na verdade, não é muito bom, porque a proteção não é tão boa assim. Bom, então vamos pensar em outras maneiras de proteger a minha solda. Como agora?
Não, a vácuo não, mas tu pode, ao invés de deixar uma escória, aonde está vindo o teu cano, para ali que fazer largar, tu largar um gás por fora, por que não? Certo? Se esse gás for inerte, a tua vida é melhor ainda, porque não vai reagir com ninguém. E se o gás vem por fora, protege do oxigênio. Tipo sim, um argônio ou um hélio. Pode ser qualquer um dos dois, na verdade hélio é melhor até. Mas é mais caro, enfim. Então, tipo um argônio que tu isola, o cara solidifica e não dá mais. Estão me entendendo? Isso é uma solda com proteção gasosa. Existem outras malandragens nisso aí, mas a tua moral é proteger o teu material da oxidação e da sujeira. Certo? Então esse é um outro processo de fabricação típico. E vocês veem que propriedades enormes de diferentes quando eu falo. Essa solda pode ser feita com chama também. Com o que os caras estão roubando o banco aí? Vocês sabem? Maçarico. O que é esse maçarico? Alguém sabe o que é esse maçarico rouba o banco? Não sabe? Depende, vamos lá. Pode usar acetileno com oxigênio. Tu queima o acetileno e o oxigênio vem por fora para dar pressão. E para fazer um atrito no teu cara. Esse mesmo cara que eu estou cortando, eu posso diminuir a pressão de oxigênio, deixar ele mais quente e vir com uma vareta de metal líquido por fora, de metal por fora. Olha o que faz, cai e solda. Isso é possível de fazer. Uma solda muito ruim, mas é possível. Então esses são os processos de soldagem que se tem. Também processo de fabricação. Logo depois disso, o cara te fala... Vamos inverter. Processos de corte. O que são os processos de corte? Muitas vezes tu quer cortar o material. Vem uma chapa grande e tu quer fabricar sei lá o quê. Por que vem a chapa grande? Porque era só o que tinha para vender, velho. Não tem essa. Você vende a chapa e tchau. Ah, mas eu quero menor. Ah, então vai comprar do Japão. Coisa assim. Então tu precisa cortar as tuas chapas por vezes. Como é que se corta? Quais são os processos de corte que vocês conhecem? Então vamos começar. Esse da chama, oxacetilênico, a gente pode cortar com água, certo? Se eu botar um abrasivo ali dentro e uma água em alta pressão eu corto. Eu posso cortar com laser, o mesmo laser que eu faço a operação da retina, eu posso aumentar a intensidade de cortar uma chapa metálica. Bom. Guilhotina, eu posso fazer um corte mecânico, na verdade, se me der na veneta, né? Posso descer um punção mais duro e cortar. Que foi? Plasma é um terceiro estado da matéria, eu posso aquecer muito isso aí e cortar. Muita energia irradiada, acabamento não tão bom, mas enfim, vamos lá. E vários outros processos de corte, tá? Então corte seria isso. Logo depois a gente fala em usinagem. Usinagem é outro processo de fabricação. Geralmente é um processo de acabamento, depois que tu fez todas as tuas transformações, tá? Quem é que sempre vem depois? Sempre não. Quem é o único que normalmente vem depois da usinagem? Os tratamentos térmicos, caso tu queira endurecer a tua peça após usinar. Se não, a tua usinagem é teu último trabalho, certo? Mas tu não usina um material endurecido, por quê? Já está duro. Pode gastar em ferramenta, gastar em máquina e gastar em um monte de coisa, certo? Mas usinar é mudar a forma com retirada de cavaco. É essa a moral da história. Com uma ferramenta mais dura. Tudo bem? Qual é o processo de usinagem mais conhecido que tem por aí? Torno. O que é um torno, pessoal? Tu bota a tua peça pra girar e deforma ela com outro metal. Deforma? Não, deforma não. Retira o material. Cuidado com o modelo, pessoal. Vamos cortar esse termo. Modelar, molde, moldar, vamos cortar isso aí. Na verdade eu retiro o material e dou forma com uma outra peça mais dura. O torno tipicamente são 3 castanhas ligadas num motorzinho que gira. Tu prende a tua peça ali e ele começa a girar. A quanto ele gira? Alguém tem ideia? Uns 10. 1.000, 1.200, 3.000 RPMs. Alguns tornos tu chega a 10.000. Em geral, 1.200, 1.500 RPM. Potência de um torninho. 5 Você cavalos. acostumado com essas coisas, vamos mudar. Que carro tu tem, velho? Qual é a potência de um Saltinha? 60. Não, do VHC é 72. É que falou isso? Tem um VHC? Não. Foi o meu primeiro carro. Saltinha Very High Compression. Pô, troço ia, velho. Mas, 70 cavalos. Quanto é que tem um torninho normal? 5. 5, esse torninho daqui. Quanto é que tem um torno? 8. 20, 30, 40 cavalos. Então tu começa a mudar as coisas, tá? Bom, então o torno é isso. Tu faz várias coisas com o torno, dependendo da ferramenta que tu usa. Pode usinar por fora, usinar por dentro, blá blá blá. E a ferramenta não é sempre a mesma.
Imagina que a peça que tu está usinando ali, ela não seja bem redondinha, que tenha um ressalto qualquer. Ela vai dar um trancaço na tua ferramenta, não vai? Então a tua ferramenta não é bem assim. Do que deve ser a ferramenta do torno? Muito dura ou pouco dura? Muito dura. Ah, então vai ser todo mundo de cerâmico. Vamos botar cerâmico lá dentro do torno. Vai quebrar, porque em qualquer batida quebraria. Mais ainda, se eu botasse o refrigerante para não aquecer minha peça, ia dar um choque térmico no cerâmico. Então, normalmente, quem é a ferramenta do meu torno? Normalmente é aquele compósito metálico que a gente viu no ano passado. Certo? Que era uma base de cobalto, alto ponto de fusão, e cortantes de carbeto de tungstênio, altíssima dureza. Mas pode ser aço, pode ser ferramenta, pode ser diamante, pode ser um monte de coisa. Tá? O mais normal é o metal duro. Tudo bem? Então isso é torneamento. Outros processos de usinagem é fresamento. Ao invés da tua ferramenta vir reta, ela pode vir girando por aqui com vários dentes. Tá? E tu faz várias coisas com isso aí, porque depende do eixo da fresa, depende da operação que tu quer dar, do formato da tua fresa. Pode ser um disco, pode ser uma fresa redonda, cauda de andorinha e mais um monte de coisa. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, tentando trazer vocês para a engenharia. Depois tem furação. O que é furar um material? É realmente furar. Tu pode usar brocas com o formato que tu quer e com o ângulo desejado para tirar cavaco. Mas tem tecnologia nisso aí. Como é que tu acha que eu furo um poço de petróleo? Algumas, não, eu não faço a broca de diamante, isso não. Geralmente eu faço um inserto de diamante nos dentes da broca, na parte que ela vai cortar. Eu colo o diamante ali. Ela toda diamantada ia ser muito caro. Como é que tu acha que eu furo um poço de petróleo? Brocas. Só que são brocas com alta tecnologia, as brocas BT que eles chamam, que entram lá dentro e na verdade ela só tem um giro. Então elas vão furando e ao mesmo tempo ela tem ar comprimido para puxar tudo que tem lá embaixo. Ou então as coisas começam a mudar em termos de processo de fabricação. Essa é uma parte muito legal, vocês vão ver com outro professor e espero que gostem. Tá? Professor, essa parte do ar comprimido é o que normal? Assim, às vezes dá problema e começa a vazar petróleo? Aí não. Isso aí é só para puxar a sujeira, eles param bem antes. Então eles começam, quando eles chegam perto do poço, eles começam a usar outras brocas. Tá? E depois que o teu poço está aberto, eu não sei como é que funciona direito o negócio. Mas aí deve ser algum outro processo de sucção, não sei. Mas não junto com a furação. A furação só fura para chegar perto. Pessoal, então mais ou menos é isso. Ainda tem um outro processo que nós chamamos de metalurgia do pó. Quem é que tem ideia do que é? Pensem assim, ó, imagina que sei eu porque eu quero gerar uma peça pura, completamente pura. O que eu faço? Eu fabrico um pó puro de um dado material. Por exemplo, de ferro, eu passo por vários processos químicos, tiro o carbono, tiro todo mundo do ferro, o processo químico mesmo, caro, pesado, chato, e eu tenho um pó de ferro puro, tudo bem? Por outro lado, eu posso pegar níquel e fazer um pó de níquel puro, suando, mas fácil. Se eu pegar um pó de ferro, um pó de níquel e um pó de carbono, misturar todos eles no estado sólido, apertar e aquecer, o que eu vou ter? Eu vou promover a difusão no estado sólido, eles vão começar a se unir e eu vou ter um aço com níquel. Certo? Problema disso aí, vantagem disso aí, ele é completamente puro, não tem nenhuma sujeira, eu posso querer que não tenha sujeira. Tá? Uma outra vantagem é que a peça sai no formato final, ou seja, eu poderia fazer a matriz, onde eu apertei, num formato de uma peça de usinagem, por exemplo, de uma ferramenta. Tá? O problema disso aí é que é caro. Tá? Esse processo de metalurgia do pó é muito usado para cerâmica. Os caras misturam cerâmicos, apertam e promovem alguma difusão. Quanto mais eles fecharem os buracos entre os grãos, melhor é o teu cerâmico. Tá? Quem que tradicionalmente eu fabrico pelo processo de metalurgia do pó em termos de metais? Hã? Qual peça tradicionalmente é fabricada por metalurgia do pó? Hã? Essa pastilha de usinagem que eu falei para vocês, esse compósito metálico. Na verdade eu fabrico puro carbono e eu fabrico puro tungstênio. Misturo os dois e te gero carbeto de tungstênio. Agora eu pego o pó de carbeto de tungstênio e misturo com pó de quê? Cobalto. Um pó de cobalto. Aperto e só promovo a difusão para grudar e tirar os vazios. Passo a ter o que eles chamam de metal duro, a tal da vidia.
Tudo bem? Esse tipicamente é fabricado por ali. E vamos lá então. Em termos de cerâmicos, o processo é bem mais tranquilo, tá, pessoal? O pessoal de engenharia de materiais estuda muito cerâmicos, mas a dependência do meu produto cerâmico, da ligação química é muito grande, então tudo muda muito. Entendeu? Então a tua matéria-prima é quem manda no teu cerâmico mesmo. Não tem muita mudança de processo de fabricação ou coisa assim. Porque o cerâmico frágil é frágil por vários jeitos, o aço já não. Então, tipicamente, cerâmicos são processos de prensagem, colagem. Alguns deles eu faço o que eles chamam de sinterização, que é pegar eles aqui, prensar e aquecer, que é a mesma coisa que a metalurgia do pó. Tá? Alguns eu extrudo, eu posso botar o cerâmico na extrusora do polímero, também dá para fazer com algum cerâmico. Tá? Então, na verdade, o que é uma extrusora que você perguntou para esses materiais? É algo que tem uma hélice helicoidal no meio. E essa hélice acaba onde? Uma matriz. Então eu largo aqui o meu cerâmico, ele cai em cima dessa hélice e a hélice vai girando e vai levando o teu material para lá e pressionando aqui. Tá? É essa moral. Se for um polímero, eu boto um pouco de calor e fabrico o meu polímero. Pronto no final. É caro porque, enfim, a máquina tem que ser bem trabalhada e tudo mais. Então os processos de fabricação para cerâmica são bem mais simples que os de metais. E bem menos variados, digamos assim. Polímero basicamente são essas extrusoras que eu falei para vocês, tá? Claro que alguns polímeros tu faz, a gente vai ver depois, mas tu pode fabricar o polímero e soprar lá dentro e ele molda numa matriz, enfim. Mas em geral os processos são bem mais simples e bem menos variados, implicam bem menos força, tá, pessoal? Compósitos geralmente é o -2, também processos mais simples. Semicondutores eu não vou falar, são processos físicos que uma hora a gente vê ao longo da matéria. Que horas são? 6h30. A aula é 7h10, né? Não, 10 para 7. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, nós temos que acabar isso aqui hoje. Rapidinho, quem me fala o que é isso aqui? O que é aquilo ali, pessoal? 2 barras, né? Qual é a diferença de uma para outra? Fundir, trabalhar no frio. Ah, pessoal, vamos lá, vocês estão dando menos palpite que a outra turma. Vamos fazer resfriado ali? Não? A da direita sofreu trabalho a frio. É. Pô, eu ia sentar aqui, molhou tudo. Aqui também não dá pra sentar, porque espera aí. Na verdade, olha ali, ó. Se vocês compararem a da direita com a esquerda, a da esquerda ela é fundida. Por que eu digo que ela é fundida? Está escrito ali. A da direita é conformada. Também está escrito ali. Tá? Mas se vocês olharem o grão da esquerda, como é que ele está na seção transversal? Alongado. Alongado ou não? Sim. Eu não sei, eu não diria que ele está alongado. Ele tá maior? Também não diria que ele está deformado. Acho que não. Ele tá maior? Tá irregular. Esse grão está o que nós chamamos de um grão colunar. Na verdade, por que é o que nós chamamos de grão colunar? Onde é que começa a solidificar aquela barra ali? No meio. Por fora. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É mais fácil solidificar em um núcleo já existente ou é mais fácil solidificar sozinho? Já existente. Solidificar em cima do já existente é mais fácil. Se a taxa de extração do calor do meu molde for lenta, mais fácil ainda o meu próximo sólido vir em cima do sólido anterior. Vocês estão entendendo? E o próximo em cima dele. Então, se vocês olharem a seção transversal, o grão é colunar e alongado por centro. Por que por centro? Porque é onde resfria por último. Tá, e pode ir botando camadas e conformando ela. No caso, Não entendi a tua pergunta. no caso ali de só pôr camadas. Pode ir trabalhando nessa peça e aumentando ela de tamanho. Eu também não entendi a tua pergunta, mas se de repente tu vai chegar até o final, de repente eu consigo te esclarecer. É que essa daqui é uma barra que eu liquefiz e larguei naquele formato. Tudo bem? Um molde naquele formato. Ela solidificou, então não tem muito o que fazer. Ela está solidificada com aquela estrutura granular ruim. Tá? A da direita, e agora eu já falo mais coisa. A da direita, o que é, pessoal? É uma barra conformada. O que eu quero dizer com conformada? Foi prensada? Ela pode não prensada, ela pode ser alongada, dobrada, mas enfim.
houve um processo de deformação plástica, concordam? Esse processo, ele se deu na direção longitudinal ou na transversal? Longitudinal. Por quê? Por que vocês dizem isso? Agora sim, porque o grão está alongado. Porque agora eu alonguei ele mesmo. Vocês estão entendendo? Então, o meu grão está alongado naquela direção. Se vocês olharem a seção transversal, como é que está o grão? Todo redondinho. Então ele foi puxado naquela direção. Essa barra aqui está mais dura do que a da esquerda, concordam ou não? Por quê? Porque sofreu um trabalho a frio, está mais resistente. A da esquerda está muito menos resistente. Por quê? Porque o grão é diferente e tem um monte de pepino aqui dentro. Tá, pessoal? O que são essas inclusões aqui? Alguém tem ideia? É o recobrimento, é outra camada, não é? Recobrimento? Não, mas eu estou no meio da barra aqui. Pois é, sim, mas no caso ela já não era desse tamanho, ela se igual que ela está desse tamanho porque ela Era maior, eu apertei e deixei ela nesse tamanho. Tá, mas tu fez isso de uma vez só? Posso ter feito em 3 vezes, 4, Pois é, 5. não é às vezes aí? Não, mas isso daqui é só um corte dela, ela tem esse tamanho. O cara está me mostrando que aqui no meio, ó, eu tenho uma inclusão, vocês estão entendendo? O que eles chamam de inclusão. O que vocês entendem como uma inclusão? Um defeito. Hã? Um defeito. Não é um defeito, pode ser um defeito. Uma inclusão é uma partícula de segunda fase. Algo que sobrou do meu processo de fabricação, quando estava no líquido, não sei. De repente o carbono ligou com cromo e formou um carboneto de cromo. De repente, não sei, uma partícula de segunda fase que está lá. Usualmente é ruim, mas pode ser bom. Eu posso até querer essa inclusão aí dentro. Tá? Mas são coisas oriundas do teu processo de fabricação. E aí está um exemplo para te dizer, por vezes tu quer um aço completamente limpo. Sei lá. Certamente se eu fizer um revólver dessa barra, e tiver inclusão ali dentro, quando eu dou o tiro, o que vai acontecer com o revólver? Vai explodir, por menor que seja essa inclusão aí, vocês estão entendendo? Mas em alguns casos eu posso querer ela, sei lá eu. Bom, então essa daqui é uma barra laminada, ou prefilada, não sei, a quente ou a frio? Por quê? Qual o tamanho do grão? Porque está alongado. Se fosse a quente, como é que ia estar esse grão? Hã? Ia estar no centro? Entendi. Quem? Não, de novo. Grão tem que ter em tudo quanto é lugar. O material todo tem que ter um grão. Eu estou preocupado com esse conceito de grão assim. Eu tenho um material aqui, tem grão em todo quanto é lugar. Tem que ter grãos assim, vocês estão me entendendo? Em tudo quanto é lugar. Se todos os grãos estão redondos e eu aperto, aqui nessa direção ele vai estar longo. E na outra redondinho. Mas em todo lugar vai ter grão. Desculpa, pessoal, todo lugar vai ter que ter grão. Tudo bem? Bom, se essa barra, se tu olhar para os grãos dela aqui, estão todos alongados. Isso quer dizer que eu fiz a laminação a frio. Se fosse a quente, como é que iam estar esses grãos que estão aqui? Redondo. Hã? Porque se ele é a frio, ele fica assim. Mas se eu dou um outro calor, o que acontece? Eu expliquei no início da aula. Ele volta ao normal e é redondo. E a vantagem é que daí eu posso apertar de novo. Tá me entendendo? Daí eu não tenho essa barra, eu tenho um arame, mas esse é o princípio da coisa. Então essa daqui é uma barra laminada a frio, certo? E essa daqui é uma barra fundida. O que mais, além dessa granulometria ruim, ó, compara, bastonetes com grão redondinho. O que mais, além desse cara aqui, eu tenho de ruim nessa barra? Bolha de gás. Não entendi. As bolhas de gás, de onde é que elas vieram? Processo. Na verdade, eu não vou deixar vocês falarem muito, senão meu tempo morre. Na verdade, pensem assim, ó, quando eu estou com o meu aço ou o meu ferro em estado líquido, a minha solubilidade pelo oxigênio é muito maior, então eu dissolvo o oxigênio ali dentro, certo? Já quando eu venho para um sólido, não cabe mais oxigênio, diminui a solubilidade. E esse oxigênio tem que sair, certo? Dependendo do meu molde, se ele é de areia, muito barro, se é um molde muito com pouca transferência de calor, eu posso reter as bolhas ali dentro. E elas ficam presas lá. E aí eu tenho bolha de gás mesmo, tá? Quanto mais carbono, mais bolha eu vou ter, porque mais CO2 eu vou produzir. E ele vai ter que sair, de repente ele não sai. Isso pode ser um problema da fundição também, tá? O teu fogão lá, ele é de inox ou não?
todo ele de Noves, queimador, tudo mais. Deve ter chamado de rico, né? Não, mas tem alguns fogões que o queimador é de ferro fundido. Aquela partezinha que tu queima. Usualmente, se vocês olharem com o tempo, tu aquece aquilo e normalmente tu vê uma rugosidade naquilo ali. São as bolhas que não saíram, tá? Porque muitas vezes os caras não estão nem aí, se é de ferro fundido, pô, pra queimar o troço, entende? Então, geralmente aquilo ali, naqueles queimadores, como os caras refriam bem rápido, tu vê bolhas naquilo ali, tá? Mas enfim, aqui eu tenho bolhas de gás retidas, isso é um problema do processo de fundição. Um outro problema é isso aqui, ó, contração ou rechupe. Quem sabe o que que é? Chutem, pessoal, vamos lá. Excesso não. Ele diminuiu Quem diminuiu? o material, porque contrair eu penso em algo que está diminuindo, se ajuntando. Não, tá perfeito. Engenharia usa lógica, não é só saber tudo, tem que usar lógica. Contrair é diminuir. O que ela quer dizer com contração no rechupe, então? Vamos lá? Uma diferença de pressão, certo? Uma diferença. Pressão não. Uma diferença. Pode ser diferente Que de temperatura. É o último a ser solidificado, né? Vamos lá. Na verdade, todos os materiais, menos a água, eles contraem quando solidificam. Porque tu tá lá no líquido com alta energia, você concorda comigo? Portanto, o troço está grande. Quando tu solidifica, tu aumenta a entalpia e tira energia. O teu material ganha em densidade, porque ganha o sistema cristalino. Ele se ordena. Então, o volume do líquido para o sólido é menor. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Beleza? Então, eu tenho uma contração, eu tenho uma diminuição de volume, eu aumento a minha densidade no sólido. Certo? Bueno, por que eu tenho um buraco lá no meio, então? Hã? Chegou no limite da contração. Não. Porque o último lugar a solidificar, pessoal. Lá é que está o líquido. Então ele solidifica aqui e começa a puxar metal líquido. Solidifica e puxa metal líquido. Solidifica e puxa metal líquido. Não tem mais metal líquido, o que eu tenho? Um buraco no meio. Concordam? Então esse é um outro problema da fundição. É complicado tu manter as seções que tu está fundindo bem limpas e perfeitas. Bueno, se eu tenho sempre esse buraco da fundição, sempre uma peça fundida é ruim, é isso? Não necessariamente. Como é que eu conseguiria, por fundição, matar esse buraco? Resfriando rápido. Resfriando rápido eu posso ter alguns problemas. Eu melhoro o meu grão, eu concordo contigo, ele não fica tão alongado. Tudo bem? Mas para resfriar rápido eu tenho que ter um molde melhor. Certo? Mas resfriando devagar ou rápido a contração continua igual. Porque eu continuo vindo do líquido para o sólido. Então pelo menos eu tenho vantagens, mas a contração eu não mataria resfriando rápido. Não esquentar tanto, mas continua chegando no sólido e um dia ele quer fazendo. Portanto, eu continuo tendo a contração. Aquece e joga no óleo. Mas e como é que vai tirar minha contração? Por que óleo? Vai diminuir a taxa de extração de calor. Mas a contração já existe. Quando veio do líquido para o sólido, contraiu e criou um buraco no meio. Como é que eu mato isso? Diretando o material. Não, de novo. Na verdade, até poderia conformar e caldear essa bolha. Mas, pô, para que eu estou fundindo para depois conformar? Pô, então eu faço direto no processo de conformação. Os caras têm uma malandragem. Eu falei para vocês que além do canal, lá naquele molde, eu posso botar mais um excesso de material aqui. Vocês estão entendendo? E diminuir a taxa de extração de calor nesse excesso de material. Se eu diminuo a taxa de extração de calor, o que vai acontecer? Não consegui entender como é que funciona esse excesso de material. Bota mais material. Em vez de tu quer fazer um tubo, tudo bem? Para fazer um... Não, desculpa, tu quer fazer um cilindro. Tranquilo? Tranquilo. Tu quer fazer um cilindro e o teu modelo do cilindro tem esse tamanho. Então, a rigor, o teu molde tem que ter esse tamanho, concorda? Mais um canal de vazamento e tudo mais. Agora, se eu fizer um modelo desse tamanho e ainda colocar mais um cabeção aqui, e ao invés de fazer de areia, fazer de cerâmico isso aqui, o que vai acontecer? Vai resfriar muito mais devagar aqui, tu concorda? Eu largo metal líquido o suficiente para preencher todo mundo. Então, o teu cilindro que tu quer, ele vai estar perfeito. E o buraco vai estar onde? Lá no sul. Lá no lado onde
eu fiz o que eles chamam de cabeça quente ou maçalote. Então os caras conseguem controlar o vazio lá. Depois o que tu faz? Corta e faz o que com esse vazio? Hã? Preenche, vai mexer como? Reutiliza? Derrete de novo para fazer uma nova carreira de aço. E assim nós vamos. Então a sobra do canal e a sobra do Brasil volta para minha próxima peça. Vocês estão entendendo? Bom, então com isso de cara, vocês veem a diferença estupenda de propriedade mecânica que eu devo ter para o mesmo material. Simplesmente fabricado por processos diferentes. Então, o que ele quer te dizer com tudo isso é que a mudança que se dá para o processo de fabricação é extremamente grande. Tá, pessoal? Aqui, ó, esse gráfico aqui é a mesma coisa. Ó, ele está fabricando dois materiais, ele está te mostrando um processo de fabricação, de laminação. O que ele mostra aqui? O que é aquele gráfico ali? Aqui é a função de informação. Isso daqui é resistência mecânica e isso aqui é deformação. Por que está crescendo? A frio, sim. Certo? Então esse processo de laminação é a frio. Tanto é a frio que está o grão alongado aqui. Certo? Então ele está te mostrando a relação que tu tem nos três. Ele te fala também que tudo isso aí te leva a um desempenho. E o desempenho não é só função do processo de fabricação da estrutura da propriedade. Vai depender de quem também, do meio onde tu vai trabalhar. Tá? Então, além de tudo isso, esse tripartite te leva a uma operacionalização em um determinado meio. Quem é que pesa nisso? A temperatura do meio que vai trabalhar, o potencial corrosivo do teu meio, tá? Bom, se tem radiação, nem falar. Se tem radiação, todo o material baila. E desgaste, o que é? A gente só parte de um princípio. Quanto mais duro, mais resiste ao desgaste. Já a temperatura, em geral, quanto maior a temperatura de trabalho, menor a resistência que tu tem para trabalhar o teu material. Tá? E corrosão tem aquela diferença entre oxidação e corrosão. Tá? Eu ainda tenho, é 10/7, né? Esse gráfico aqui, o que ele mostra? Várias classes de material em termos de resistência mecânica subindo a temperatura. Se vocês olharem para o meu material polimérico, ele tem uma baixa resistência e muito rápido ele perde toda a sua resistência. Se vocês olharem para alguns materiais metálicos, do tipo superligas de níquel, elas têm uma resistência maior do que muitos cerâmicos, mas meio que rapidamente perdem a sua resistência. E a vantagem de alguns cerâmicos em relação à temperatura é que eles se mantêm estáveis por mais tempo. Você pode usá-los por mais tempo. Tá? Mas em geral a temperatura influencia no teu trabalho. Isso daqui é corrosão. O que ele te mostra? Se o teu meio é corrosivo, o teu material não vai trabalhar bem. Não tem. São só exemplos de corrosão que ele te dá ali. A gente vai ver isso com bem mais calma. Ainda tem mais uma cadeira optativa de corrosão de um outro professor. Mas a gente tem que ter uma noção que o teu material detona. Tá? Em geral, como é que tu faz resistir a corrosão? Criando uma camada passivada. O que é uma camada passivada? Não, no caso ela não permite a corrosão. Uma camada passivada é uma camada oxidada do material. Quem tem essa característica geralmente é alumínio, cromo e titânio. Eles oxidam extremamente rápido, mas param, ninguém fura. Fora em alguns casos, depende de onde tu vai trabalhar. Por exemplo, se eu botar aço inox no mar, não dá, porque o cloro fura. Mas se eu botar titânio no mar, dá, porque o cloro não fura o titânio. Mas, pô, titânio deve ser meio caro para botar no mar. Tá? Então, ele quer te dizer que o meio pesa e pesa muito na tua característica de trabalho. Tá? Desgaste puramente a dureza. Uma hora a gente fala em termos de seleção de material. Pode ter várias coisas, mas quem vai pesar é o custo. Meio que no final das contas. Tá, pessoal? E ele te diz também que um dos parâmetros que tem sido levado muito em conta é o parâmetro relação peso-resistência. Tá? Se vocês derem uma olhada ali, ó, esse material aqui de baixo, esse carbono compósito, carbono epóxi, tem uma baixa resistência mecânica, em torno de 550, mas o peso dele é muito pequeno. Tá? Portanto, ele tem uma relação bastante alta resistência/peso. Ele pode ser interessante de se usar, dependendo se tu não quer peso na tua estrutura. Por outro lado, um material de aço comum, ó, o comum resiste menos. Tudo bem, um aço muito duro resistiria bem mais, mas a densidade do meu aço é muito mais alta do que um cara desse que tem 1,4. Portanto, o peso é muito maior. Portanto, de resistência a peso já é menor. Estão me entendendo?
Muitos critérios de engenharia se baseiam nisso. Em geral, para falar em termos só de materiais, esquecendo outras coisas, os materiais aqui em cima são os mais usados, certo? Porque tem uma alta relação... Opa, desculpa. Não. Em geral, os mesmos materiais de uso em engenharia estão lá, certo? Porque tem robustez, uma grande resistência mecânica, mas também um bom peso. Aqui eu começo a diminuir em peso, mas a minha resistência mecânica normalmente diminui. Se eu puder limpar aqui em cima, eu vou bem, tá? Mas não são muitos materiais que estão aqui em cima, tá, pessoal? Então eu não quero também resistências mecânicas muito baixas. Isso é seleção de materiais e a gente não trata aqui. Então vocês têm que ter consciência que tem um monte de coisa que pesa no material que você vai usar, tá? Aula que vem a gente começa de novo com ligação química e toca a matéria.